Estamos de volta, hoje é terça-feira, dia do seu direito. Ô, Péricles, dá para você virar a câmera para o nosso querido Tavinho, por favor? Tem que botar a música de Pedrão, novo. a música, por favor, Pedrão, a música. Olha lá. É assim o clima do seu direito aqui no Pura Falando diversão. Nisso, não é? Ele curte todo. A gente está falando sobre herança. De repente, alguém da família, infelizmente, morre. Quem tem direito a receber herança? Como é que é feita essa divisão? Ele está aqui, ele saiu de São Paulo, a gente ama quando ele está aqui com os esclarecimentos. O advogado Dr. Nelson Sussumi Chiquicima está aqui cheio de pergunta para ele também, Eugênio. Isso mesmo, Sol, e chegando cada vez mais. Nós temos esse questionamento aqui. Gostaria de tirar uma dúvida para minha mãe. Ela recebe pensão por morte, que porventura ela vier, se porventura, perdão, ela vier a casar com outra pessoa, ela perde essa pensão? Então, normalmente essa pergunta é previdenciária, né? Porque é pensão por morte. Então, pensão por morte, como teve várias outras leis, ou principalmente a legislação hoje atual, que foi promulgada, sancionada, é importante procurar um advogado previdenciarista, né? Então, eu não me arrisco a ficar falando. Porque a gente não sabe também se houve alguma modificação, não. né? Se fosse na minha área, eu estava sabendo já estava lendo e inclusive já estava tirando essas dúvidas todas. Mas é pensão por morte. Pensão por morte é previdenciário. Tá, antes da gente entrar na pergunta da Daia, tem uma pergunta que eu particularmente acho que é algum parente, mas eu não... Bom, enfim. Estão perguntando aqui sobre crime, né? Se, por exemplo, citaram como exemplo a Suzane Richthofen, a gente sabe que perdeu todo o direito à herança. Mas se está comprovado que o filho matou o pai, só que ele ainda não foi condenado, oficialmente condenado, ele continua tendo direito à herança nesse tempo se o pai vier a falecer? O certo é o seguinte, né? Na verdade, quando houver um homicídio ou tentativa de homicídio contra o autor da herança, e se for o filho, normalmente vai ser proposta uma ação de indignidade. Isso é indignidade. E a ação deverá ser proposta por outro herdeiro num prazo máximo de 4 anos após a morte do autor da herança. Então são 4 anos para propuração. E quando é tentativa de homicídio, teve uma alteração agora na legislação, faz uns 2 anos atrás, que o Ministério Público pode propor também essa ação de indignidade. Né? Só que esse processo vai demorar. O processo de inventário ele continua, mas ele fica aguardando até que ocorra a declaração de indignidade. E o crime também, né? O crime vai ter que ser transitado em julgado. Então, a indignidade fala que é homicídio que dá realmente a indignidade, portanto, teria que ser transitado em julgado. O crime da Suzane, por exemplo, demorou 10 anos para ser esclarecido, né, e transitado em julgado. Só depois dos 10 anos que realmente acabou ela sendo declarada indigna. Aí que ela não tem direito à herança. Sim, mas precisa propor ação em 4 anos. Se não propor ação em 4 anos, decai do direito, aí a pessoa vai receber. 10 anos, né? Só falar com o pessoal de casa rapidinho aqui. Gente, o pessoal que está ligando aqui no celular, tem telefone, né, só para o pessoal que liga para fazer a pergunta, para participar, mas no celular aqui a gente não consegue atender. É que tem alguém querendo fazer uma pergunta, sentindo bastante. Mas vamos conferir agora a pergunta da Daia. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou eu, a Daia, do bairro Monte Castelo. E sobre o assunto de hoje, eu gostaria de saber o seguinte: quem tem direito à pensão vitalícia? Desde já, obrigada. Obrigada, Dai. Mais uma vez a questão da pensão. Mas tudo bem, essa pensão pode ser pensão de alimentos. Sim. Não é pensão por morte, né? Sim. Pensão por morte é previdenciário. Sim. Agora, essa pensão, me parece que ela está dizendo, é pensão alimentícia. Aí tá certo, aí realmente é da minha área. E a pensão alimentícia, ela é realmente hoje, o STJ, e até temos aqui enunciado de São Paulo, que ela não é mais vitalícia, principalmente para os ex-cônjuges. Então, por exemplo, a ex-mulher, ela recebeu a pensão vitalícia até a morte, né? Ou se casasse novamente, aí ela perderia. Mas hoje, principalmente quando a pessoa é jovem, mais jovem, é difícil ter a pensão vitalícia, só em casos excepcionais. Agora, pode ocorrer de uma pensão vitalícia? Sim. Pode acontecer de um filho ser incapaz pro resto da vida, né? Pode ser que o filho, ele Isso é o juiz que vai determinar. Que vai determinar. Ok, então. Doutor, o Luiz Galvão está ao vivo aqui no nosso Facebook. Obrigada, viu, Luiz? Ele diz o seguinte: gostaria de saber, você consegue pôr para a gente, Igor, por favor? Gostaria de saber sobre herança, como é dividido o dinheiro. E, por exemplo, se o pai teve um filho que ele não reconheceu, como é dividido esse dinheiro? Ele teve o filho, mas não reconheceu. Agora, a mãe pode pedir o DNA, né? Ele não reconheceu, se realmente ele é filho biológico, né?
é possível entrar com uma ação de investigação de paternidade. E aí acumular essas ações com petição de herança para entrar já no inventário. Né? Então já para poder facilitar e ser mais rápida aí a aquisição da herança dele. Eu posso pedir, por exemplo, a pessoa que está o pai está, eu estou na dúvida se o filho é meu ou não. Só que o filho ainda não nasceu. Está lá na barraguinha da mãe, quentinho, bonitinho, sem o perigo do mundo aqui fora. Ele pode pedir o DNA antes de nascer? É possível, mas os juízes não gostam muito porque pode ser que tenha algum problema na hora de fazer o exame de DNA. Tá. Dizem alguns especialistas que hoje não tem mais problema quanto a isso. Tá. Né? Mas o exame custa caro. Entendi. Então, às vezes, se o IMES que vai fazer, que é aquele que é público, que é aquele que é gratuito, às vezes não tem esse tipo de exame. Tá. É só aguardando nascer e fazer pelo sangue. Ok, então. Perfeito, ó. Tem gente na linha. Pergunta ao vivo, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Denise, de Taubaté. Tudo bom, Denise? Qual a sua pergunta? Tudo bem, então eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu tenho um filho, mas há algum tempo eu já não tenho contato com ele, não é um filho muito presente na minha vida. E eu tenho um sobrinho neto que eu gostaria de deixar para ele o que eu tenho, que é uma casa. Eu posso fazer isso agora em vida, só que eu não tenho dinheiro para fazer um testamento. Eu posso deixar algum outro documento que me custe caro, falando da minha vontade de deixar a minha casa para esse meu sobrinho neto? É o filho único, minha linda? Eu tenho um filho único, mas é o que não é presente na minha vida. Tá Ele bom. não tem contato nenhum comigo. Então. Você é casada ou não? Eu sou solteira. Solteira. Ok, minha linda, obrigada. Eu achei interessantíssima a pergunta. O problema é assim, que o filho, lembra que eu disse descendente, ascendente e cônjuge, os três são considerados herdeiros necessários. E se são herdeiros necessários, ela só pode dispor de 50% do seu patrimônio. Então 50% ela poderia deixar para o sobrinho neto e os 50% vai para o filho dela, não tem jeito. Agora é lógico, se ela encontrar algumas formas de deserdação, né, que por exemplo? A tentativa de homicídio, o abandono material com os pais enfermos, né? Pode ser também... Dependente químico? Não, aí não, também. Mas tem ali relações ilícitas como a das padrasto, que não é o caso dela, né? Calúnia, injúria grave, aí poderia ser deserdado, que é por testamento. Então ela poderia fazer isso deixando para o seu sobrinho neto, mas teria que ser por testamento, né? Teria que fazer um testamento. E o testamento custa caro? Se for fazer um testamento público, todos os testamentos são válidos, tá? Iguais. Mas o testamento público, ele dá uma garantia maior, porque o tabelião tem fé pública. Então é mais difícil de alguém impugnar esse testamento, porque o tabelião, como ele tem fé pública, vai ser difícil, né, alguém argumentar contra ele que houve algum vício de consentimento. Mas pode ser feito um testamento particular, que ela possa fazer de forma manuscrita ou digitado e com 3 testemunhas. Aí esse é um testamento válido. Só que aí ela tem que deixar uma pessoa de extrema confiança, né? Que vai encontrar esse testamento e vai executar esse testamento depois da morte dela. Exatamente. Minha linda, a gente sempre fala no Dia do Seu Direito aqui que, é claro, algumas pessoas não têm condição de contratação de um advogado, né? Ou de fazer um testamento, como é o seu caso, que é caro, né? Como é o caso de centenas e milhares de pessoas no país. Mas as faculdades de Direito, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, eles podem orientar de uma forma gratuita todos esses passos que você pode dar. O ideal é que tenha alguém por perto para te orientar. Mas o doutor já deu uma saída bem legal. Né, aqui a gente dá um norte, né? Mas é sempre importante ter um profissional que oriente ela, né? Pessoalmente. Porque, às vezes, o caso que ela está trazendo agora não é é só geralzão, né? Não é um caso, às vezes, específico que ela teria mais detalhes para contar e acabou não contando aqui. Então, é melhor realmente que procure um advogado, seja particular ou da Defensoria Pública ou conveniado com a OAB e algumas faculdades. Exatamente, para pelo menos dar o passo a passo certinho, né? Bom, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aí sobre herança, etc e tal. Mas agora eu quero saber do Eugênio como é que está o estado de saúde do Bruno Covas, o prefeito de São Paulo. Pois é, só atualização. Então, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ele inicia nesta terça-feira o segundo ciclo de quimioterapia infusional para tratamento de câncer no aparelho digestivo. O procedimento deve durar cerca de 30 horas e não há previsão de alta, Sol. Não tem. Ele vai melhorar. Em nome de Jesus, já melhorou o negocinho lá do coração, a embolia já está... Embolia não. Ai, eu esqueci o negocinho que ele tinha no coração. Mas, enfim, ele está melhorando, é jovem, vai se recuperar, né? É isso aí, estamos todos na torcida. E no próximo bloco, o presidente Bolsonaro assina a medida provisória que extingue o seguro obrigatório DPVAT. Mas agora é momento de carinho e homenagem. Dia Sol, uma semana maravilhosa, cheia de bênçãos para vocês. Beijo.